Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Professor Luiz Bedinotto com vocês para a gente dar continuidade, né, a nossos conteúdos que mais aparecem na prova do Enem. Hoje eu vou falar do top 4 e do top 6, né, desses nossos 6 assuntos que mais aparecem, que corresponde aí a 50, 60% da prova em número de questões, né? Então, com essa gama de conhecimento que a gente está passando aqui no nosso aulão, que nós temos o aulão de véspera, né? Então, faz com que você vá super bem na nossa provinha do Enem, né? Assunto que a gente vai tratar nesse vídeo vai ser sobre ondas e fenômenos ondulatórios, né? Mais do que isso, como você sabe, né, eu já vou dar algo um pouco a mais, pegando outros conteúdos que caem um pouco mais de questões, né, também. Então, vai ter mais coisas, não só ondas e fenômenos ondulatórios, né, que eu vou falar no decorrer do vídeo. Vamos lá, então. Vamos ver o que nós não podemos esquecer para a prova, tá? Primeira coisa, o que é onda? Lembre, onda transporta energia sem transportar matéria. Onda não transporta matéria. Beleza? Transporta energia sem transportar matéria. E ela se divide de dois tipos. Quanto à natureza da sua onda. A natureza dela pode ser uma onda mecânica, anota aí. Onda mecânica necessita de um meio para se propagar. Beleza? Exemplo, ondas sonoras, ondas de corda, necessitam de um meio para se propagar, né? Já as ondas eletromagnéticas não necessitam desse meio para se propagar. Não precisam ter esse meio para se propagar. Exemplo, raio-x, raio-gama, ondas de rádio, enfim, TV, infravermelho, ultravioleta. São exemplos, né, de ondas eletromagnéticas que não necessitam de um meio para se propagar. Mas, professor, eu assisti o filme do Star Wars, que é Guerra no Espaço lá, né? E tava no vácuo lá no espaço, tudo mais, né? E tinha barulho, né? Quando batia as espadas, enfim, aquela coisa toda do filme do Star Wars. Então quer dizer que lá tinha ondas sonoras, né? Não, lá é um filme de ficção científica, fisicamente está errado, obviamente, tá? Só para ter esse gancho. Quanto à natureza das ondas, a gente acabou de ver, podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Quanto ao tipo de onda, ela pode ser longitudinal ou transversal. Longitudinal, ela oscila e se propaga numa mesma direção. Olha aqui, ó, oscilando e se propagando numa mesma direção. Já quando ela for transversal, ela oscila e se propaga, ó, formando 90 graus, ó, oscilando e se propagando, forma 90 graus entre uma e outra. São perpendiculares, o que o pessoal gosta de dizer. Tá bom? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. As ondas mecânicas, elas podem ser longitudinais ou elas podem ser transversais. Por exemplo, a corda também é uma onda transversal, sendo que ela é uma onda mecânica. Beleza? Essa é a nossa ideia. Uma observação, né? No vácuo, todas as ondas transversais têm a mesma velocidade, que é 3 vezes 10 na 8. Não se preocupe, isso aí vai ser dito na prova de vocês. Maravilha! Quanto às ondas periódicas, né? O que são ondas periódicas? Ondas periódicas, elas oscilam, né, do mesmo modo, repetidamente. Vai sempre ter este mesmo formato que eu vou mostrar para vocês. Que é assim, ó. Este formato aí. Que nós vamos ter. Onde? O que é período? Período é o tempo gasto para completar uma oscilação. Ou seja, o tempo que gastou para sair daqui ou de cima, por exemplo, né, deu toda a volta e veio até aqui. Esse é o nosso período. Beleza? Ou o tempo dele vem aqui, né? Essa parte de baixo, que eu já vou falar para vocês o que é, até a parte de baixo de novo. Deu toda a volta e começou a se repetir. Esse é o nosso período. Frequência, né? Frequência é o inverso do período. É o número de oscilações que eu vou ter durante esse certo tempo. O quanto que ela vai oscilar durante o tempo que ela der uma volta. Essa é a ideia da nossa frequência. Portanto, um é o contrário do outro. Se eu sei o período, né? Eu sei que a frequência é igual a 1 sobre período. E o período é igual a 1 sobre a frequência. Um é o inverso do outro. Quanto ao seu comprimento de onda, o que é o comprimento de onda? É a distância, né, de um ponto inicial da onda, digamos assim, até o outro ponto, né, quando terminou a onda e começa a se repetir. Essa é a distância. Distância, ou seja, ela é em
metros, né? Centímetros, quilômetros, metros no Sistema Internacional de Medidas. Isso é o nosso comprimento de onda, o nosso lambda. Amplitude. Amplitude é do centro da onda até o ponto mais alto da onda. Ou podemos dizer que é do centro da onda até o ponto mais baixo da onda. Essa distância aqui, ó, é a mesma. Isso aqui vale, por exemplo, 3 metros. Aqui vai valer também 3 metros, sem problema. Velocidade de propagação. Antes de falar da velocidade de propagação, né, algumas coisas importantes aqui. O ponto mais alto da onda se chama crista. Lembra da crista do galo? É o ponto mais alto da onda, né? Vale. Lembra do vale lá na geografia? É o ponto mais baixo da onda. E a amplitude a gente acabou de comentar sobre ela. Velocidade de propagação da onda. Isso é extremamente importante. Velocidade vai ser igual ao quê? Ao nosso comprimento de onda vezes a frequência. É o famoso ver e lamber ferida, né, que o pessoal comenta. Cara, anota isso. Isso aqui tu não pode esquecer. Vai cair na tua prova. É muito provável. O Enem ama essa relação. Ama, ama. Um cuidado com as unidades, tá? Metros, aqui, frequência. 1 sobre segundo, que é a mesma coisa que hertz, tá? Para a gente achar em metros por segundo. Cuidado, que algumas vezes o Enem pede em centímetro por não sei o que, em quilômetro, tem que trocar as unidades, né? Então, tomar um cuidado com isso, tá bom? Beleza? Relação importante que a gente tem, né? Sobre ondas. Falando um pouco sobre o espectro das radiações, né? Aqui está os espectros das radiações que nós temos, ó. Ondas de rádio, micro-ondas, né? O infravermelho, depois as luzes visíveis que nós temos, né? Ultravioleta, raio-x e raio gama, tá bom? Senhor, como é que eu vou lembrar disso tudo? Como é que eu vou saber, né? Ó, repare, comprimento de onda das ondas de rádio são grandes, né? Consequentemente, ele tem uma frequência baixa, tá bom? Então, quanto mais para a esquerda, maior a nossa frequência. Lembra, ó, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Quem tem maior comprimento de onda vai ter menor frequência, obviamente, para ter uma mesma velocidade no meio de propagação, né? Contrário, ó, comprimento de onda bem grande, que comprimento de onda pequenininho. O raio gama tem uma grande frequência, que é a maior, ó, mais, aqui o mais. Beleza? Essa é a nossa ideia. Professor, como é que eu vou lembrar disso? Pô, olha só quantos nomes, que complicado essa situação ainda de lembrar. Não tem problema. Lembra da palavrinha mágica que a gente tem, ó. Lux. Lux é com X, né, Luiz? Lux G. Ó, que é ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, né? A luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Ramilux G. Assim tu vai saber a ordem bonitinha, ó. Quanto mais para baixo for, maior a nossa frequência, maior a nossa energia. E o contrário, né? Quanto mais para cima for, né? Quanto mais para cima for, o nosso comprimento de onda. Aqui, sobre as luzes visíveis. Ah, professor, eu não consigo lembrar nunca sobre vermelho, laranja, quem que é qual aqui. Outro macete que eu vou passar para vocês aqui, ó. Não esquecer. É o VAA, VAA, V. Essa aqui, ó. Vou trocar de cor, até pra gente ver. Esse primeiro que a gente tem aqui é o vermelho. Vermelho. Depois a gente tem o alaranjado. Amarelo. Verde. Azul. Anil. Opa. Anil, né? E o violeta. Beleza? Macete para lembrar também das nossas cores que nós vamos ter. Show de bola, pessoal? Maravilha? Vamos lá, então. Falando agora da nossa parte de fenômenos ondulatórios, aquela parte anterior que eu mostrei é o nosso top 4. Agora eu entrei no top 6, né? De fenômenos ondulatórios. Vê que eu falei um pouco sobre espectros, né? Aqui, ó. Falei sobre espectros das radiações,
que não é um conteúdo assim que eu separei em outra parte que também já caiu algumas questões, englobei a mais, um bônus que eu tô botando aí para vocês, ó. Sobre os fenômenos ondulatórios, lembrar deles, os mais importantes, tem que saber isso aqui também, o Enem ama de paixão, né? A onda incidente, né, reflexão. A onda vai bater numa superfície e vai voltar para o mesmo meio. Isso é um fenômeno conhecido como reflexão. Ó, ela bateu aqui, ó, na parede, por exemplo, levei uma onda, bate na parede e ela volta para o mesmo meio, ela não troca de meio, tá? Beleza? Quando ela bater, por exemplo, uma corda em algo fixo, né, ela tem uma determinada amplitude, ela bateu no fixo e ela volta para baixo, volta para o mesmo meio, só que para baixo, beleza? Quando for uma corda livre, ela vai bater e vai voltar do mesmo modo, ó. Estava na parte superior, continua na parte superior, beleza? Se formos ver um espelho plano, um raio de luz vem aqui, ó, pá, tem dois meios, né, meio 1 e o meio 2, e ele volta para o meio 1. Fenômeno da reflexão. Importante salientar, ele nunca vai mudar a frequência, o comprimento de onda e a velocidade da nossa onda. Não muda, não vai alterar isso. Refração, olha só, a reflexão, ela bate e volta para o mesmo meio. A refração não, ela bate e ela passa, ela troca de meio. Tá aqui, ó, trocou de meio. Tinha o meio 1, trocou para o meio 2. Este é o fenômeno da refração. Há uma troca de meio deles, justamente, né, devido, né, à diferença do índice de refração que nós iremos ter. Mudando assim, né, que vai ter, ó, altera o comprimento de onda e a velocidade. Isso é uma coisa muito importante, pegadinha de prova. A frequência, né, anota aí para tudo. A frequência nunca vai mudar. Beleza? Frequência nunca muda, ó, não se altera, tá? Nunca muda a nossa frequência. Beleza? Reflexão bate e volta no mesmo meio. Refração, ela troca de meio. Troca do meio 1 para o meio 2, sei lá, ar e vidro, enfim. Óleo e água, enfim. São alguns exemplos que aparecem em prova. Difração. Difração é a capacidade de contornar obstáculos. Aqui, ó. A onda vem, tem um obstáculo, e ela tem essa capacidade de contornar esse obstáculo, ó, que nós temos. Isso é o fenômeno conhecido como difração. Só um cuidado aqui, ó. Se a onda tiver, for bem pequenininha, e essa nossa fenda maior, não vai ocorrer a difração, porque ela não teve essa capacidade, ela já ia contornar sem precisar disso, entendeu? Então, tomar esse cuidado. A onda tem que ser maior do que a fresta que nós vamos ter aqui para ocorrer o fenômeno de difração. O fenômeno de difração ocorre em todas as ondas. Como eu falei, se tiver uma fenda muito grande para uma onda muito pequenininha, não vai ocorrer o fenômeno de difração. Tem que ser, no mínimo, do mesmo tamanho, né? Maior, né, que ele. Polarização. Polarização, o que nós vamos ter? Olha aqui o fenômeno de polarização. Eu tenho uma onda aqui toda atravessada, né? E ele vai passar pelo nosso aqui, ó, polarizador. Este nosso polarizador vai deixar a onda assim, ó, perfeitinha, né? Uma onda que nem nós vimos anteriormente, né? Fica aqui, ó, oscilando e se propagando, ó, formando 90 graus. Oscila e se propaga formando 90 graus. Portanto, só vamos poder ter a polarização das ondas se a onda for transversal. Importante ressaltar isso, a onda tem que ser transversal. Somente ondas transversais são polarizadas, tá, pessoal? Relação extremamente importante. Ressonância. O que é nosso fenômeno ondulatório falando de ressonância? Ressonância, a gente vai ter a frequência de indutor igual à frequência de induzido. Exemplo que a gente tem disso, né? O pessoal que... vocês já devem ter visto aqueles que gritam, né? E quebram um copo, por exemplo, né? É porque a frequência for muito parecida, igual, né? Frequência do indutor da frequência do induzido. Também temos exemplo de uma ponte nos Estados Unidos, onde foi feita a ponte
e a frequência do vento foi igual à frequência que nós tivemos da ponte, né? Acontecendo uma ressonância e caindo a ponte. São exemplos que a gente tem, né? De ressonância. Interferência, né? Como o nome mesmo já diz, uma onda vai interferir na outra. E ela pode interferir através de duas maneiras. Ser uma interferência construtiva, olha bem, ó. Tem uma onda, uma outra onda, vão se cruzar, uma interferência construtiva. Ó. Essa amplitude que ela tinha aqui, essa aqui, ó, em um determinado ponto, elas vão se somar, beleza? Depois, cada uma delas segue sua vida normalmente. Interferência destrutiva, chegaram até um ponto, neste caso, tinham a mesma amplitude, né? Destruiu uma parte. Ah, professor, mas se essa aqui fosse um pouquinho maior, tudo bem, tem até um pouquinho mais aqui, ó, na parte superior da nossa onda, não tem problema. Depois, cada uma delas segue a sua vida naturalmente. Uma onda vai interferir na outra, tá? Por isso que se chama o fenômeno de interferência, fenômeno ondulatório. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Estou acabando, então, o nosso top 4 e o nosso top 6. Vocês têm que lembrar. Você vai ver aí no nosso caderno que tem aí alguns exemplos de questões que eu resolvi, né? Resolvi todas as questões do Enem, mas tá aí os exemplos onde cai fenômenos ondulatórios e ondas. Botei para vocês já as questões, o número das questões, tudo mais, a prova. Então, fique à vontade para olhar, ver ali como que cai, qual o fenômeno que é, enfim, propagação da onda, velocidade, comprimento de onda, frequência, tudo mais, tá bom? Um grande abraço, uma excelente prova para vocês. Convido para vocês continuarem vendo aí os nossos top 6 aí, que são os conteúdos que mais aparecem na prova do Enem. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!